Tech6 Group é uma consultoria de serviços de tecnologia especializada em Analytics, BI, CPM e CRM. Nossos projetos são planejados para oferecer aos clientes o melhor que estas soluções podem oferecer. Possuímos centenas de projetos e empresas atendidas ao longo dos anos por uma equipe experiente e em constante aprimoramento. Saiba mais em tech6group.com. Bom dia, estamos aqui em mais uma roda de conversa da Tech6 Group, um evento que já faz parte, né, do mundo de tecnologia e do mercado de tecnologia. Hoje, nós iremos falar sobre segurança cibernética e junto conosco estará Carlos Ficconi e também Carlos Guerra, dois Carlos especialistas aí na área de segurança cibernética. Eu sou Alfredo Silva, sou responsável pela área de educação corporativa do Grupo Tech6 e passo já de imediato a palavra aí para o Carlos Ficconi, para que ele se apresente rapidamente e depois passe para o Carlos Guerra. Bom dia, pessoal. Sou o Carlos Ficconi, eu trabalho na Malwarebytes, é uma solução Next Generation e proteção do seu ambiente. A gente não gosta muito de dizer antivírus, porque antivírus ficou no passado, né? Estou na área de tecnologia aí há aproximadamente 40 anos, né? E na área de cibersegurança, mais em específico, aproximadamente uns 10 anos. Tive a oportunidade de no pior momento, no momento exato que eles estavam tendo ataques, em situações preventivas e por aí afora. Tá? Não vou me alongar muito aqui nas explicações e passo agora pro Guerra, né? Pro companheiro aí de jornada na questão de cybersecurity. Bom dia a todos, bom dia Alfredo, bom dia Ficconi. É uma alegria muito grande participar de um bate-papo desse, que nem o Ficconi falou. Eu não vou dizer há quanto tempo eu tenho de TI, não, mas eu digo para vocês que eu estou desde o século passado na área de tecnologia, então faz tempo, faz bastante tempo. E trabalhando com segurança da informação já aí há uns 10, 11 anos que a gente vem trabalhando com conceitos de segurança. Eu sou diretor de uma empresa chamada GSO Consulting, uma empresa especializada em segurança. A gente tem, nos últimos tempos, ajudado bastante clientes que foram atacados, que tiveram problemas de ransomware, tiveram problema de roubos de dados, e isso tem mostrado a gente o quanto esse mercado, infelizmente, está muito frágil pelas atitudes que são tomadas. Bom, o principal mais conhecido é o COBIT. Então, o COBIT ele é um produto de governança de TI, mas o ISACA tem muitos produtos em termos de conhecimento. O ISACA é um publicador de conhecimento. Que nem o Ficconi falou, não vamos nos alongar muito nas apresentações, porque a ideia é a gente debater um pouco as questões de segurança e como isso afeta os negócios. Alfredo. Também. Bom, então, retomando aí, né, nossa conversa. Pessoal, eu gostaria de que todos participassem, né? Nós temos o chat está aberto para que vocês possam perguntar e participar de nossa conversa. É uma conversa entre todos, né? Não só entre nós, mas todos que estão aqui participando conosco. E eu vou direto ao ponto. Eu queria ouvir de vocês sobre o tema da nossa conversa. Como que a segurança cibernética, ou a falta da segurança cibernética, afeta os negócios de uma empresa, os negócios de uma corporação. Tá bem? Okay. Vou começar com o Ficconi aí, da Country Manager. Aí. Tá. Bom, nesse período eu peguei algumas situações bem críticas e algumas que depois, apesar de anos de estrada na área de tecnologia, inclusive vieram me emocionar bastante,
de saber exatamente o que a empresa fazia depois de tudo resolvido, tá? Vou citar para vocês um exemplo, o que afeta primeiro o negócio de uma empresa. No início não, meio da pandemia, onde a coisa estava bem crítica, eu recebi uma solicitação para ajudar uma empresa de transportes, uma empresa de logística, caminhão, tá, basicamente, essa empresa. E hoje em dia, para vocês terem ideia, é uma empresa ligada a transportes, e se o sistema está fora do ar, um caminhão, ele sequer liga. Você não consegue movimentar um caminhão. Essa empresa em particular, ela é a maior empresa, a maior empresa responsável por transportar gases nobres no Brasil, na América Latina. E como nós falamos de pandemia, nesse caso era oxigênio, tá? Essa empresa foi atacada, eu recebi uma chamada num domingo, 6 horas da manhã, e é sempre assim, nós somos acionados em final de semana, né? Feriados, principalmente, quando acontecem os ataques. Bom, eu entrei para socorrer essa empresa e depois de 6 horas, para não se alongar muito, nós conseguimos colocar o sistema dessa empresa no ar. Posterior a ajudar essa empresa a estar operando novamente, nós descobrimos que ela era responsável por transportar oxigênio e que, no caso, alguns hospitais já estavam com o estoque de oxigênio final. E isso poderia levar muita gente a óbito, inclusive. Tá? Então, assim, esse é um impacto drástico, não só na empresa, mas no que tange também a população, né, e tudo que está em volta, ao redor dessa empresa, tudo que ela atende. E agora, sobre impacto de empresa, teve uma muito recente, que essa eu posso dizer o nome, inclusive, porque se tornou pública, um dos maiores call centers do Brasil, Pascoaloto, não sei se alguém ouviu dizer. Eles tiveram um ataque de ransomware, onde, devido a esse ataque, eles têm 33 mil funcionários e eles ficaram fora do ar durante 32 dias sem operar. Né? Então, a grande pergunta que fica é, essa empresa, no caso, tinha investidores, tinha cash, ela vai provavelmente sair do outro lado. A grande pergunta que fica é quanto ao impacto, se sua empresa for atacada, quantos dias você aguentaria sem ter que, infelizmente, fechar as portas? Tá? Essa empresa, no caso, perdeu mais de 600 milhões de reais. Tá? E o que eu sempre digo, a perda principal não é somente esse montante de dinheiro, é a desconfiança do cliente. Será que os clientes vão voltar a contratar essa empresa para prestar serviços para ela? Essa é a grande pergunta que fica no ar. Tá? Você quer completar alguma coisa? Ou alguém que está nos assistindo tem alguma pergunta sobre esse tema? Não, acho que a tua análise foi muito precisa, Ficone. A pergunta do Alfredo é o quanto a falta, o quanto a segurança ajuda na questão dos negócios. Eu diria o seguinte: a falta de um conhecimento de segurança realmente atrapalha os negócios. E hoje a gente vê no Brasil, infelizmente, um grande percentual dos empresários que eu ainda ouço isso, por incrível que pareça, que dizem, não, essas questões de segurança, eu quero o básico, porque comigo não vai acontecer. Exato. E hoje em dia a gente sabe que isso acontece direto, não é comigo não vai acontecer. A pergunta que tem que estar na cabeça dos empresários é quando comigo vai acontecer. E não significa também que investindo em segurança, eles conseguem
se livrar do problema. Eles podem, quando muito, mitigar o problema. Porque eu também vejo investimentos errados em arquitetura de segurança. Tem pessoas que acham que não, vou comprar um firewall aqui, como eu ouvi de um empresário uma vez, por sinal também era uma empresa de logística, mas não era a empresa que você trabalhou, Ficone, que ele me disse o seguinte: eu não preciso de segurança da informação, eu comprei aqui um firewall de R$35.000 e estou totalmente protegido. Eu falei, tá bom. Se essa é a sua visão de segurança, não adianta nem conversar. Quer dizer, esse é o grande problema do empresariado. Eles acham que alguém diz, olha, compre o equipamento tal, compre o software tal, use essa bala de prata e você vai estar protegido. Quando segurança da informação é uma arquitetura. Ela tem que ser pensada em camadas, ela tem que ser pensada muito mais ampla do que a maioria das empresas pensa. Esse é um grande problema. Oi. Desculpe, dá uma olhada na pergunta que o Marcelo Calil fez, né? Exatamente sobre os termos que você está utilizando, né? Sobre segurança. Nós estamos falando de segurança cibernética e você começou a falar de segurança da informação. Então, ele está perguntando, segurança cibernética e segurança da informação, quais as diferenças? Né? São grandes as diferenças, Alfredo, esse que é o problema. Segurança cibernética é a segurança que eu olho como impedir que um ataque de fora, vindo da internet, entre na minha organização. Isso é segurança cibernética. É proteger a empresa no meio da internet, no meio das navegações, verificar se a empresa tem coisas sendo publicadas na dark web. Isso é segurança cibernética. Quando nós falamos em segurança da informação, nós vamos muito mais além. Nós vamos nas questões de entrada em edifícios, de crachás, de como os dados são protegidos, porque eu posso atacar uma empresa sem usar a internet, eu posso atacar a empresa numa engenharia social usando pendrive, que não é um ataque de cibersegurança, mas é um ataque na segurança da informação, e através desse pendrive tentar coletar informações, coletar uma série de coisas. Então, a segurança da informação é uma disciplina muito mais ampla do que somente a segurança cibernética. Não sei se eu respondi. Ficone, quer complementar, Ficone? Não, é isso mesmo. Hoje você tem diversos tipos de ataque, né? Inclusive ataques amigos, vamos dizer assim, entre aspas, né? Como o Guerra disse, você tem uma série de processos e hoje em dia, inclusive, o que diz sobre o CISO 4.0, né? O CISO é o responsável pela segurança da informação das empresas, um alinhamento maior com o RH, inclusive para saber quem sua empresa contrata, qual é o background dessa pessoa que você contrata. E quando eu estou falando, e quando eu digo nesse caso de background, não é somente background técnico, não, é índole mesmo, né? Qual que é a reputação desse cara no mercado, né? Hoje tem empresas que fazem esse tipo de investigação para entregar para a empresa e saber quem que você está colocando dentro de casa. E principalmente treinamento, né? Treinamento da sua equipe, de como se comportar quando, por exemplo, um caso que nós fizemos nos Estados Unidos, esse é interessante, é uma empresa que fizemos porque fomos contratados para isso. Nós jogamos um monte de pendrive na porta de uma empresa e deixamos caído, e com títulos sugestivos nos pendrives. E 90% catou o pendrive e foi plugar no computador. Isso, eu diria que nos dias de hoje, isso é fatal. Né? Fatal. Então, assim, a questão da educação e de treinamento para dentro da empresa, para você prevenir tanto ataque cibernético quanto o ataque aos seus dados da pergunta anterior, é fundamental nos dias de hoje, faz parte do processo. Como bem diz o Guerra, não é só ferramenta que vai resolver o seu problema, é um conjunto de processos. Né? Bom, então, acho que quando nós falamos, né, de educação, e aproveitando o gancho aí da pergunta da Luciana, aquela pergunta sobre o caso da Acer, quais são os principais
tipos de ataques, né, que nós temos nesse ambiente de segurança cibernética e de segurança da informação. Vocês comentaram alguns aí, mas conseguem complementar de uma forma para nós termos uma visão, vamos dizer, melhor do que é? Vocês falaram sobre engenharia social. Quais são essas vulnerabilidades que eu, como empresa, como executivo, tenho que estar prestando atenção? Ok. Bom, acho que eu posso mostrar aqui os tipos de ataques para vocês, né? Que hoje acontece mais, né? É o seguinte, uma coisa que é muito importante ficar na cabeça de todo mundo é assim, os ataques hoje, eles não são mais românticos como um tempo atrás, tá? Hoje, para vocês terem ideia, existem como se fossem empresas nesse submundo de hackers que eles fabricam malwares, eles fabricam ransomware e vendem isso na Deep Web como ransomware as a service, para você ter ideia. E antes de formular um ataque, um hacker, ele não acorda pela manhã dizendo, hoje eu vou atacar uma empresa. Não. Antes de ele fazer efetivamente o ataque, ele está estudando o alvo dele por uns 3 meses. Tá? Poxa, como que ele está estudando durante 3 meses, né? A hora que ele for atacar, ele sabe quem ele está atacando, sabe o nome dessa empresa, ele sabe quanto essa empresa fatura, ele sabe quanto que ela pode pagar no resgate, que, aliás, hoje em dia são 2 tipos de resgate, né? Um resgate para te devolver a informação que ele encontrou, e o outro resgate que ele te extorque é para não divulgar os dados que ele roubou de você na Deep Web, né? Fazendo um parênteses desse roubo de dados, um case bastante famoso e que é público também, por isso que dizemos os nomes, né? É o laboratório Fleury, que até hoje paga mensalidade para o hacker, né? Porque o hacker roubou exames de personalidades e, para não divulgar, tem um acordo aí para que isso não seja divulgado no mercado. Mas, voltando ao ponto, né, como que é feito um ataque de hacker? Como eu disse, ele não sai atacando do dia, ele acorda de manhã, hoje estou inspirado, vou atacar a empresa Botequim Copa Tempo. Não é assim que ele faz, né? Ele tem diversas formas. Como eu disse, ele começa a estudar a empresa, ele tenta através de engenharia social. Como que é essa engenharia social? Se passando por alguém de suporte técnico, ligando para um funcionário, como se estivesse prestando um suporte para instalar determinado produto, e nessa vai levando o funcionário a dizer as credenciais dele, senha, password, e consegue. É um absurdo isso hoje em dia, mas acreditem, acontece de monte. Tá? Outro meio é, como Guerra disse, distribuindo pendrive, facilidades pela própria internet de baixar um programa super valioso gratuitamente. Isso é uma grande armadilha. Tudo que tem de gratuito você desconfia. Inclusive softwares, como o Guerra disse, que ainda que o cara queria pagar, né, o Guerra, o firewall, porque tem muitos que vão lá e eles querem baixar um firewall gratuito. Colocar um firewall gratuito na sua empresa é complicado, né? Então, você tem diversas formas. Se ele não consegue através dessas formas, como que ele vai fazer? Ele vai fazer através de uma injeção de código dentro do seu ambiente, onde ele vai estudar as vulnerabilidades através de softwares desatualizados na sua empresa e que tem uma porta aberta. Dali ele consegue fazer uma injeção de código, consegue colocar um bootnet, um exploit, como eu vi que muita gente aí trabalha com fraude bancária, né, que é através daí que ele consegue roubar senhas, roubar token de bancos e por aí afora, cartão de crédito, né? Um próprio vírus hoje em dia, para vocês entenderem, para ficar um pouco mais claro, é tratado como malware, né?
O IDG hoje publicou, esse é um assunto bem importante, que hoje são lançados por dia, eu não estou dizendo por mês, por ano, por dia, mais de 3.600 novos vírus ou variantes. Então, você cair nessa é muito fácil, né? Então, Alfredo, tem diversas formas de você entrar, de você ser atacado na sua empresa, né? E a forma é, como que é que você faz para mitigar esses ataques? Né, Guerra? Não sei se eu esqueci alguma coisa, se eu falei demais, né? Tá? Se você quer complementar, você, Alfredo. Antes de passar por Guerra, lembrar a todos que estão participando aí que estamos também abertos, né? O chat está aí para que vocês participem conosco aí dessa conversa. Mas, Guerra, então, em cima dessa apresentação do Ficone aí, né? Quais são as principais vulnerabilidades? Você tem alguma coisa aí que pode acrescentar que seja importante, principalmente... Uma pergunta, né? Que vocês comentaram sobre vulnerabilidades. Sim. Isso aí é algo que afeta grandes empresas ou pequenas? Porque, assim, talvez a tendência nossa é imaginar que grandes corporações, as pessoas, os profissionais, eles tenham uma preparação melhor, né? Então, como que isso acontece em níveis diferentes de corporações? Vocês têm essa tipo de Veja bem, Alfredo. Eu vou dar a minha opinião, e muito baseada em estatísticas que a gente recebe. O Isaac ele também gera bastante estatísticas de cyberataques, a gente tem acesso a vários relatórios. Não existe tamanho de empresa. Isso eu diria até que é uma falácia. A empresa grande é menos atacada. Pelo contrário, a empresa grande é muito mais atacada. Por quê? Porque a complexidade é muito maior. Agora, também não tem tamanho de empresa. O hacker, ele é eu vou usar uma expressão aqui, me desculpem as pessoas que estiverem ouvindo, mas é o que eu falo nos treinamentos que eu dou. O hacker é um bandido eletrônico, é um bandido de oportunidade também. Então, ele pode entrar numa empresa pequena, como eu já assessorei empresa pequena, que pagou 50 mil de resgate. Uma outra pagou 100 mil de resgate. Mas 50 mil? 50 mil. Imagina que o cara ganhou 50 mil reais para fazer um ataque numa empresa que não tinha os seus controles bem estabelecidos. O Ficone falou uma coisa muito importante que o Ficone fala e que as pessoas pouco percebem, é que ainda existe no mercado aquela fantasia. O hacker acorda de manhã e diz assim, hoje eu vou atacar, e eu vou citar o nome de uma empresa que aconteceu o ano passado, porque ela caiu na mídia, a JBS nos Estados Unidos, que também foi atacada pelo mesmo grupo que atacou a Colonial Pipe, e também nos Estados Unidos. Então o pessoal acha que esses grupos hackers acordam de manhã e falam assim, hoje eu vou atacar a JBS e ganhar 11 milhões de dólares, que foi o resgate que a JBS pagou. Não é assim. Se vocês pegarem e entenderem um pouco a metodologia de um ataque, existe um instituto chamado MITRE, M-I-T-R-E, MITRE, que diz bem como é que é a arquitetura de um ataque, como é que esse ataque entra. Vocês vão perceber no ataque da JBS que esses hackers devem ter ficado, no mínimo, de 3 a 6 meses dentro da estrutura da empresa, conhecendo toda a estrutura de infra. Toda. Qual eram as marcas de firewall, como é que eram as estruturas de segurança, quantos giga eu podia passar por dia para fora da empresa sem que isso levantasse bandeiras. E depois de todo esse tempo estudando, eles fizeram o que o Ficone falou, eles colocaram os dados para fora, criptografaram os backups, foram criptografando os backups conforme eles foram acontecendo, e num determinado momento criptografaram a rede toda. A JBS teve que pagar 11 milhões de dólares de resgate. Nos Estados Unidos é obrigado a ser comunicado, principalmente ações que têm, empresas que têm ações na Bolsa de Valores, e eles tiveram que comunicar ao mercado que eles pagaram 11 milhões de resgate. Você perguntou em empresas grandes como isso acontece. Eu vou dar um exemplo claríssimo que aconteceu em dezembro desse ano, dezembro de 2022, extremamente recente, e ainda repercute até hoje. A Fortinet, um dos maiores fabricantes de firewall do mundo, ela comunicou em 2021
que ela tinha uma vulnerabilidade nos softwares dela, nos firewalls dela, no firmware, e que essas vulnerabilidades deveriam ser atualizadas por todos os clientes. O que aconteceu? Pouca gente atualizou. Um grupo hacker descobriu não, soube dessa vulnerabilidade lá quando ela foi publicada, percebeu que o mercado não fez nada. Em dezembro de 2022, lançaram um malware, um vírus, que explorava essa vulnerabilidade do Fortinet. E na Europa, eles conseguiram bloquear mais de 1.000 empresas com ataque direto em cima dos firewalls. Então a gente percebe que a questão da vulnerabilidade, da falta de atualização de software, ele é um caso muito sério na questão de segurança, Alfredo. Agora, se é um caso muito sério de brecha, de vulnerabilidade, também é um caso muito sério de gestão, porque é complicado você fazer gestão numa empresa com um parque muito grande de atualização de softwares. E isso cria uma brecha de vulnerabilidade muito grande. Entendi. Acho que o Ficone caiu. Foi atacado. Esperar ver o que acontece aí. Pegando o gancho aí do Carlos Prado, né, e dando um pouco mais de agilidade aí na nossa conversa, claro. O Carlos pergunta sobre o approach, né, como orientar. A pergunta, então, um pouco mais abrangente, assim, quais são sei lá, de uma forma bem macro, né? Quais são os passos ou os cuidados que a empresa tem que pensar, né, com relação à segurança da informação e segurança cibernética? E se existe, né, como o Carlos pergunta, algum meio, alguma orientação, né, assim, mais clara para isso, né? Sim, existe. Uma boa recomendação para as empresas é estarem, inclusive a ISO fala disso, a ISO fala lá nos seus controles da ISO, ela fala que as áreas de segurança elas têm que, de preferência, estarem conectados com institutos de divulgação de conhecimento. Então você tem vários grupos de chats e tudo mais que não estou falando de grupo de chat de amigos, né? Eu estou falando de instituições tipo CERT aqui no Brasil, o CERT Internacional, CERT. O CERT foi criado nos Estados Unidos quando houve um grande ataque de ransomware, isso na década de 80, e aí isso causou um tamanho impacto no mercado americano que eles criaram o CERT, que é o Centro de Resposta a Ataques Cibernéticos. Existe o CERT no Brasil, existe o CERT ao redor do mundo, e, via de regra, esses institutos publicam melhores práticas. A própria Autoridade Nacional, por conta da LGPD, se você entrar no site da Autoridade Nacional aqui no Brasil, ela publicou um manual de boas práticas de segurança da informação para empresas, pequenas, médias, grandes, tanto faz, uma boa prática. Então, existem no mercado boas práticas. A questão toda é que, apesar de existir essa documentação, as empresas ainda têm uma resistência muito grande em segurança. Por que tem uma resistência muito grande em segurança? E é uma coisa que eu falo muito. Investir em segurança da informação é como um seguro de carro. Você paga durante um ano o seguro e você pode não utilizá-lo. Segurança da informação vai ser a mesma coisa. Eu posso investir um dinheiro e daqui a um ano eu dizer, qual o retorno que teve? O retorno é, se você não foi criptografado, se você não teve dados roubados, a coisa foi bem investida. Então, essa é a questão da segurança que muitas vezes as empresas não percebem. Então, imagina, eu vou falar o nome que o Ficone citou, porque está na mídia, a Pascoaloto. Às vezes você pensa, mas quanto a Pascoaloto perdeu num ataque desse? Bom, a gente sabe de dados de mercado que podem ter certeza, existe até uma publicação sobre isso, que ela perdeu algo acima dos... Eu vou dizer um número aqui, mas é muito maior. Algo acima dos 30 milhões no tempo que ela ficou parada, diretamente, só para recuperar as informações que ela perdeu. Por 30 dias recuperando as informações e voltando ao normal. Agora eu te pergunto assim, Alfredo,
Isso é o que ela investiu, o que ela gastou, o que ela teve que pagar para consultores, para uma série de coisas. O Ficoni até conhece um pouco mais esse caso do que eu. Agora, o quanto ela perdeu de clientes que provavelmente viraram e falaram: que é isso, eu não posso ficar 30 dias sem um contact center dessa maneira, pô. Deixa eu achar alternativas no mercado. Então, isso é uma coisa que vai ser difícil ela divulgar, mas o quanto ela perdeu de negócio por ter tido esse ataque e essa paralisação. Essa é a pergunta que o empresário tem que Uma fazer. coisa que o Alfredo conhece bem, porque ele trabalhou com isso no passado. Alfredo, imagine uma empresa, imagine um banco ficar 30 dias sem fazer cobrança. Nossa! Ele vai ficar contente, Alfredão? Ficar, né? Você conhece bem. Sim, é isso. É que eu estava comentando agora com o Guerra, né? E aí, a ideia, Ficoni, em relação àquilo que nós estamos conversando, por exemplo, tem uma pergunta do Tiago Bandeira aí sobre... eu sei, mas desculpa interromper. Mas antes do Tiago e antes do Carlos, que fez uma pergunta, tinha uma pergunta de uma mulher que foi... Isso, sobre o Acer, vou lembrar o nome dela, sobre a Acer, acho se que é possível... Uhum. Luciane, isso, se é possível resolver rapidamente. Essa é uma excelente pergunta, e bem atual. Como o Guerra disse no começo, lá, que eu já fiz até algumas brincadeiras com isso, algumas apresentações, né? A questão não é se você vai ser atacado, é quando você vai ser atacado. Porque isso vai acontecer, mais dia, menos dia, vai acontecer, infelizmente. Né? Quando isso acontecer, e se você tiver isso em mente, se você exercitar isso para sua empresa, quando isso acontecer, qual que é meu plano de recuperação? Isso. Então, assim, se você tiver muito bem estabelecido um plano de recuperação para caso aconteça isso, se isso estiver lá no seu plano de disaster recovery, né? Que esse já é desde o nosso tempo, né? Ixi, faz tempo. Como eu costumo brincar, né? Se isso estiver muito bem escrito lá dentro, sim, é possível você voltar isso rapidamente, tá? Agora, muitas pessoas, como o Guerra estava dizendo aí no princípio, confundem um pouco as coisas, né? Uns acham que tendo firewall, ele está protegido. O outro acha que tendo backup também é suficiente. Mas eu vou dar uma má notícia. 99,99% das empresas que estão atacadas, o backup também é contaminado. Tá? Poxa, mas se o backup é contaminado, como é que eu me protejo? Existem, sim, métodos para fazer isso. O Guerra colocou uma coisa sobre o Mitre, e o mundo começou a tomar uma providência. Poxa, não é possível que eu só vou ser extorquido e não vou fazer nada. Foi lançado um framework de cibersegurança chamado NIST, N-I-S-T, que a gente fala um pouquinho mais adiante sobre ele. Se vocês quiserem, posso detalhar um pouco sobre esse framework, que é a nova tendência. Inclusive, eu acredito que quem pesquisa sobre esse tema vai verificar que os ataques nos Estados Unidos diminuíram sensivelmente e que os ataques na Europa começaram a diminuir sensivelmente. E na Ásia também. Então, assim, o mundo está se mexendo, quanto a isso, sim, está se mexendo, obviamente. E existe esse framework, eu posso mostrar ele daqui a pouco, sem problema nenhum. E então, assim, respondendo a pergunta da Luciene, sim, é possível resolver isso rapidamente, desde que você tenha um plano. Aí tem uma pergunta do Tiago, né? Desculpe, Alfredo. Desculpe, gente, eu voltar para responder a Luciene, mas é importante não deixar ninguém sem resposta. Com certeza. Então, o Tiago está perguntando sobre
LGPD, sobre a segurança. Acho que vai um pouco disso que você comentou agora, né, desse framework aí que acaba, embora a LGPD fale aí de proteção de dados pessoais, alguma coisa assim, quando você pensa num framework que mais recente, inclusive, né, que é uma tecnologia, é um modelo mais moderno, a LGPD acabará de alguma forma sendo afetada, né, e ajudando na proteção dos dados. E a pergunta dele, a última frase é muito impactante, né? Como ficam as informações sequestradas? As informações que foram sequestradas, infelizmente, elas foram sequestradas e estão na mão de hackers. Mas o grande ponto é, como que eu faço para não deixar que as minhas informações sejam sequestradas? Quais são as ações que eu tomo? Né? E aí que entra... que aí que entra aquela padronização do NIST, que é a tendência, que está entrando como força de lei, entrou nos Estados Unidos como força de lei, assim como a LGPD foi aqui no Brasil, a GDPR na Europa, o NIST é um outro complemento que está virando força de lei. Tá? Posso explicar um pouco sobre o NIST? Pode, claro. Eu não sei se o Guerra quer complementar alguma coisa ainda sobre essas perguntas aí. Bom, fala lá. Depois eu tenho uma pergunta que eu acho que é importante, se puder até usar isso como complemento. De tudo que nós estamos falando, o Guerra comentou, acho que ou você, não sei, que quando eu tomo as medidas e não fui atacado, é porque as medidas foram tomadas adequadamente. Mas eu tenho como medir a eficácia disso? Esse é o ponto, né? Falar, você não foi atacado, então está tudo certo. Tem. Quando você tem que medir, quando você toma boas medidas de segurança, Alfredo, uma das coisas que você vai tomar como medida de segurança é ter um CIEM controlando. Um CIEM é um sistema que gerencia ataques, tentativas de ataques, correlações de informações. Então, hoje está ficando muito comum as empresas ou contratarem um CIEM as a services, ou grandes empresas montam as suas estruturas de CIEM. E o que você faz? Como é que você mede a eficiência de um sistema contra a vulnerabilidade de ataques? Medindo as tentativas de ataques que você teve, e o CIEM faz isso, tem sistemas que fazem isso, e aí eu vou fazer uma propaganda aí, porque o Ficone sabe que eu sou fã, não é de hoje, do Malwarebytes, faz muito tempo que eu sou fã do Malwarebytes. O Malwarebytes também mede as tentativas de ataques que acontecem dentro de áreas protegidas por ele. Quer dizer, são estatísticas, então eu tenho que ver quantas tentativas de ataque, que tipo de tentativa de ataque, de onde eles vieram, e em cima disso, ir calibrando os meus controles de segurança. Por exemplo, um exemplo bobo. Percebo que eu estou recebendo ou através de um web filter, ou de um DNS filter, ou através do meu próprio firewall, dependendo do grau de segurança que ele tenha, eu começo a perceber que eu estou recebendo muito IP, muito endereço IP, que está vindo do leste europeu. Aí eu tenho que me perguntar como empresário, mas será que eu tenho algum negócio com o leste europeu? Não, não tenho. Então vai lá e bloqueia. Bloqueia, olha, não tenho mais acesso, não permito mais acesso do leste europeu. Por quê? Porque é uma forma de eu monitorar a segurança. Não adianta eu investir um caminhão de dinheiro na segurança se eu não monitoro. Não, investir tudo bonitinho, está lá, mas você olha, você analisa, você tem indicadores de desempenho. Você sabe quantos ataques você teve por mês, ou tentativas de? Você sabe quantos foram bloqueados no firewall, quantos nos antivírus? Quantos podem, de alguma maneira, ter passado? Então, você verifica, você escaneia a sua rede, porque às vezes as pessoas colocam um anti-malware ou um EDR, um antivírus de segunda geração na rede, e acham que está tudo bem. Não, todo mês eu tenho que escanear de forma profunda, eu tenho que olhar, eu tenho que analisar. Então, muitas empresas não tomam essas atitudes. Eu instalo simplesmente e deixo. Acho que o software ou o equipamento vai cumprir a sua
o seu propósito sem que ninguém monitore. Esse é um grande problema. Bacana. Desculpa, quando você ia falar sobre o LIS, né? Por favor. Por favor. Não. Então, uma providência que foi tomada nos Estados Unidos, principalmente nos últimos ataques mais sério, o governo chegou em força de lei, até se puder fazer um share da minha tela aí, né? Eu vou passar os slides um pouco para frente, depois eu volto aqui. Está aqui, né? Para não ficar só na palavra, a Casa Branca ela tornou como força de lei, tomou algumas ações polêmicas, que eu vou explicar aqui agora, apesar de suspeito para dizer algumas coisas, mas eu tenho que explicar, justamente para parar os ataques. Ela fez como força de lei, primeiro, para que todas as empresas públicas aderissem a esse novo modelo, e é claro que ela não vai poder obrigar as empresas privadas, mas elas estão indo por iniciativa própria, que é esse novo framework. Dentro desse novo framework foi feita uma série de coisas, e infelizmente banido do mercado alguns fabricantes de soluções de segurança da informação. O que eu costumo brincar todo mundo gosta de Fórmula 1 aqui, né? Será? Já assisti uma corrida de Fórmula 1, principalmente o ano passado. Uma das escuderias mais famosas aí, o ano passado, a Ferrari, ela tinha o maior patrocínio de um antivírus, chamado Kaspersky, né? Esse Kaspersky, ou Kaspersky, é uma solução russa, e como tudo que é russo, ou chinês, ou de um país socialista, vamos dizer assim, tudo que entra e que sai nesse país, ele tem que passar por uma VPN do governo. E o governo faz o que quer dessa VPN, né? Ele extrai informações que ele quiser, e ficou comprovado que ele extraiu, e inclusive incentivou ataques, né? Então, a primeira coisa foi os Estados Unidos banir o Kaspersky do mercado, Bitdefender, alguns outros firewalls que também eram de mercados, mas não tinham grandes proteções, como Guerra disse, R$30 mil, R$10 mil, né? E disse que a partir do momento X, que foi o ano passado, toda vez era obrigada a ter um EDR. Tá? Por quê? Porque esse framework, eu vou voltar aqui um pouco, esse framework de proteção, o que ele tem que obrigatoriamente nos dias de hoje? Primeiro, ele tem que identificar uma ameaça qualquer. Logo depois, ele tem que proteger essa ameaça que foi identificada, né? E ele tem que detectar quais são os alvos que essa ameaça tem. Quais os aplicativos que ela quer atacar, por exemplo, roubo de informação, por aí afora. E não só isso, tem que responder às ameaças, tá? Ou seja, bloquear essa ameaça. Não só bloquear, como automaticamente limpar uma máquina, seja servidor ou desktop, que dessa ameaça que ele está recebendo. E, principalmente, recuperar a máquina, que é a pergunta lá, é possível recuperar rapidamente um ataque? Sim, então esse é o framework básico do NIST, né? E, deixa eu pegar aqui mais alguma coisa. Bom, aqui está, para vocês terem ideia, para não ficar só em palavra, está o número da lei dos Estados Unidos, né? Onde todo mundo tem que ter um EDR, um CIEM, como Guerra diz, e principalmente Zero Trust. Esse é o ponto que eu quero deixar muito bem salientado para vocês. Bom, aqui eu imagino que eu vi que tem algumas pessoas que têm um background de desenvolvimento de sistemas. Então, se
Quem tem alguma experiência com desenvolvimento de sistemas vai pegar rapidamente o que eu vou dizer para vocês. Um antivírus, ele foi fabricado primeiro em 1985 pelo Eugene Kaspersky e pelo McAfee, John McAfee. Hoje nós estamos em 2023, olha quanta coisa avançou, né, nesse período. Então, infelizmente, eles ficaram para trás. Tá? Por quê? Porque eles foram adotando como mercado, adquirindo empresas para suprir as necessidades atuais. Por exemplo, proteger uma web, proteger aplicações, proteger servidores e por aí afora. E quem desenvolveu o sistema sabe que você integrar sistema é uma coisa praticamente impossível. O que você consegue fazer é um launch de aplicações. A tua aplicação principal chamar a secundária e assim sucessivamente. Isso dá uma impressão para o cliente final que é integração, mas na verdade não é. Você tem gaps de que uma chama a outra. E para um ataque cibernético, esses gaps são vitais. Né? Eles não funcionam, porque um ataque, quando o cara vai para te atacar, é tudo muito rápido. Então, as soluções têm que ser baseadas em Zero Trust, ou seja, o que é isso? No momento zero do ataque, ele tem que identificar e ele tem que bloquear. E é assim que as empresas estão se protegendo hoje em dia. Desculpa se eu me alonguei, tá, pessoal? Não, bacana. Eu queria só aproveitar esse gancho aí, depois, aí para você parar de falar um pouco, deixar o Guerra falar um pouco, depois você complementa. Tudo isso que você está falando nos leva ao seguinte, por exemplo, a Tech6 Group é uma empresa de analytics, né? E então, quando você olha hoje, não só dados, né, mas também como novas tecnologias, ou falando um pouco mais de inteligência artificial, machine learning, como é que isso aí hoje é usado por bem e por mal? Ou seja, para quem ataca, né? E como que eu posso usar essas tecnologias, vamos dizer assim, para proteger? Isso é algo que está no... ou seja, as novas tendências de ataque e proteção. E como é que o mercado vê isso? Ou como é que isso hoje funciona, né? Como que isso acontece? Você está no mundo, Guerra. É que meu cachorro começou a latir aqui, não sei porquê, para não atrapalhar a reunião, eu desliguei. Alfredo, hoje a inteligência artificial é usada para o bem e para o mal. Então, tanto os hackers usam as questões de estatísticas, de compilações de grandes bases de dados, usando inteligência artificial para o mal. A gente vê o ChatGPT aí, o quanto tem se falado dele, o quanto ele tem evoluído em termos de questões de análise. Eu vi até um repórter, acho que não lembro que meio que era não lembro se era New York, alguma coisa assim, ele testou o ChatGPT e aí ele conseguia mal. Se fala. Agora, os grandes fabricantes, e aí eu vou falar de novo, e não é porque o Ficone está aqui, não, porque se não tivesse eu falaria, o Malwarebytes trabalha com o conceito de inteligência artificial já tem um bom tempo no seu produto. Por quê? Porque é um dos poucos de mercado que fizeram há tempos atrás não trabalhar mais com lista de antivírus. Então, era muito comum esses antivírus de mercado trabalharem com lista. Por isso que o ataque de dia zero, o zero day, como se diz no mercado, acontecia. Porque você tinha vírus que eram desenvolvidos pelos hackers e que as empresas de antivírus não conheciam aquela engenharia. Então, precisava que uma empresa fosse atacada para que esse antivírus fosse criada uma vacina para esse vírus e depois divulgada nas bases. Então, o Malwarebytes começou a usar a inteligência artificial em cima de comportamentos exatamente para identificar possíveis ataques. Como é que funciona? De uma maneira muito simplista. Eu vou colocar o vírus que vem dentro de PDF, que foi um terror
há um tempo atrás. Muitas empresas sofreram aqueles famosos ataques daqueles PDFs alterados. Como é que funciona? Um vírus de PDF, quando ele entra através de um PDF, através do Word, através, como o Ficone falou, um dos maiores ataques são em cima de macros do Windows, porque as empresas gostam de ver uma planilha lá, as áreas financeiras, uma planilha que promete que faz tudo e que é grátis. Pessoal, não existe almoço grátis, não existe. Alguma coisa você vai pagar. Aí a pessoa baixa essa planilha, dentro dela tem uma macro, que é um vírus. E a empresa está achando que fez um ótimo negócio baixando aquela planilha. Softwares que têm inteligência artificial, o que eles fazem? Eles analisam o comportamento. Uma macro do Excel não pode escalar determinadas áreas da memória, não pode se mover lateralmente de uma máquina para outra. E aí, quando há tentativa desses movimentos, a inteligência artificial identifica e diz, opa, essa macro está tomando uma atitude que não deveria. Então eu vou isolá-la. E aí avisa o administrador de rede dizendo, olha, tem um comportamento anormal, eu não vou garantir que é um vírus, mas tem um comportamento anormal nessa macro do Excel e eu parei, eu proibi ela de continuar. Analise mais a fundo e se ela for correta, ela poderá ser liberada por você. E é aí que a inteligência artificial é usada para o bem, mas ela também é usada para o mal. Entendi. É isso, Ficone. Agora é você que está sem microfone. Exatamente. Ficone, antes de você falar, pessoal, o chat está aí para vocês perguntarem. Nosso tempo está caminhando para o final, nossa conversa aí rapidamente, mas ainda há tempo para perguntas. Ficone, desculpe. Não, sem problemas. Isso, como eu disse, o IDG soltou uma pesquisa de que 3.600 novos vírus são lançados por dia. Então, se os softwares antigos trabalham com assinatura, como eles chamam assim, que todo dia tem que fazer atualização para ele proteger o teu ambiente, ele não vai conseguir proteger, certo? Então, qual é a forma de você proteger o teu ambiente de uma forma mais segura, que até o NIST diz isso? É justamente o software, em vez de trabalhar por assinatura, trabalhar com inteligência artificial e machine learning. Conhecendo muito bem todos os sistemas operacionais e aplicativos e combater o que é estranho a esse mundo. O que não é estranho, ok, funciona. Tá? É isso. Resumidamente, combater a causa, não dar o remédio somente para a dor. Tá? Seria isso. Certo. Voltando a um gancho lá atrás, que acho que o Guerra comentou, você comentou, que aí falando um pouco mais daquilo que nós sabemos fazer aqui dentro da nossa área, como que a educação, né, a catequização da equipe aí, do time da empresa, de todos da empresa, né, auxilia dentro dessa mitigar a possibilidade de ataques, ou mesmo depois de ataque. Acho que foi o Guerra que comentou de um estudo, de uma estatística, não sei se o Isaac aqui tem isso, o número de pessoas que tendem normalmente a aceitar ou clicar em algum e-mail que chegue dentro da empresa, acho que um número que você comentou de 14%, não lembro, alguma coisa assim. Você está em mudo de Guerra. Existe uma estatística que é recente, de 2022 já, que diz que os ataques, as famosas engenharias sociais, elas representam 14% dos ataques bem-sucedidos. O que isso significa? Que de cada 100 pessoas que recebem um e-mail com engenharia social, provavelmente 14 vão clicar naquele e-mail. Eu não preciso de 14, eu preciso de uma. Uma pessoa que clica e pode contaminar a empresa inteirinha, pode trazer sérios problemas de segurança para a empresa. Como é que a gente mitiga? Porque evitar você não vai evitar, são pessoas, não tem como evitar. Tem até uma frase que eu gosto bastante, que é o Steve Purcell. O Steve Purcell é um dos diretores da ENISA, que é a Autoridade Nacional Francesa de Dados, e eles publicam muitas coisas boas. Ele diz o seguinte: lembrem-se sempre que
a questão de segurança é composta de um triângulo, né? São tecnologia, pessoas e processos. Tecnologia está avançando muito, como o Ficone mesmo falou, estão saindo frameworks, tem o NIST, tem a ISO, tem o CIS, tem vários tipos de controle que estão tentando fechar as portas. Mas sobram dois componentes. Sobra o componente chamado processo, que se ele não estiver bem alinhado, você pode ter um ataque pelo processo, e sobra, a gente que é da área de tecnologia há muito tempo, costuma dizer que sobra o elo mais fraco, que é aquela interface que fica entre o teclado e a cadeira, que são pessoas. Pessoas ainda são os componentes mais fracos no elo da tecnologia. Por isso que engenharia social representa 14% dos ataques bem-sucedidos. Como é que a gente mitiga? Treinamento, treinamento, treinamento. Conscientização. Falar de segurança o tempo todo. Fazer eventos como esse. Ir nas empresas. Fazer divulgação. As empresas adotarem um programa de cultura de segurança da informação, cultura de segurança cibernética, porque é uma forma. Então, eu vejo empresas que a gente passa e que faz uma política de treinamento forte, em que hoje você já começa a ter tipo pessoas que dizem para a área de TI, lá para o suporte, olha, recebi um e-mail aqui que é estranho, achei melhor não abrir e falar com vocês. Isso é fruto de treinamento. Provavelmente no passado essa pessoa abriria o e-mail com toda certeza. Vou dizer mais, para vocês terem ideia, eu que trabalho num fabricante de software de segurança da informação, todos os funcionários, todos, é mandatório, pelo menos uma vez por mês, nós temos uma reciclagem de treinamento de como comportar com e-mails estranhos, comportamentos estranhos, até de pedidos estranhos que recebemos dentro da própria empresa, que é um processo de treinamento mesmo. Então, educação e treinamento, isso é fundamental, como eu disse lá atrás. Não é o todo, obviamente, mas é fundamental. Tá? Bacana. Pessoal, nós estamos chegando, né, próximo do final aí da nossa conversa, foi muito legal. E eu queria anunciar para todos que estão participando, né, todos que estão conosco aqui, primeiro agradecer a presença, anunciar que nós estaremos entregando nos próximos... no mês de maio é a expectativa, com o Guerra nos auxiliando aí, um treinamento sobre as melhores práticas de segurança da informação. Esse treinamento terá 10 horas de duração. Nós vamos discutir principalmente o ponto de processos, né, e pessoas dentro da segurança da informação. E para todos que estão aqui participando, tem aí um QR Code, né, que pode dar a você acesso para uma pré-inscrição. E essa pré-inscrição dará a você um desconto de 20%. Então, convido a todos a participarem ou levarem isso para dentro das suas empresas, que é bem importante, levando em conta tudo isso que nós vimos. E queria passar a palavra aí para o Ficone e para o Guerra, agradecer já antecipadamente a participação de vocês, convidar todos os nossos próximos bate-papo e passar para que vocês possam fazer as suas considerações finais, por favor. Só gostaria de agradecer a oportunidade, né? Tem uma música do Arlindo Cruz que diz assim, não sobre cibersegurança, claro, mas eu colocando para cibersegurança, né? É gostoso falar sobre isso, né? É muita coisa que você tem para falar, o difícil é saber parar de falar. Né? Peço desculpa se me alonguei demais. Não abordamos infelizmente, nem 5% de tudo que teria que ser abordado, né, em termos de cibersegurança, mas para mim sempre é um prazer poder dividir algum conhecimento que tenhamos e aprender com todos vocês também. Muito obrigado pela atenção. Pessoal, só posso agradecer. O que o Ficone falou é uma verdade, 1 hora passa muito rápido. Quando a gente começa a falar do assunto cibersegurança, segurança da informação, é um assunto bem
bem cativante para a gente que trabalha na Nilha há muito tempo, e uma hora passa muito rápido. Concordo com o Ficone, acho que nós não falamos nem 5% do que poderíamos ter dito sobre segurança, mas eu espero que a gente tenha lançado algumas sementes aí para ajudar quem está nos ouvindo a melhorar, a elevar um pouco a maturidade da segurança nas suas empresas. Alfredo, muito obrigado. Ficone, é sempre um prazer estar contigo nesses eventos. Mesmo? E Vocês estamos à todos. disposição. Um grande abraço a todos. Tá, obrigado a todos. Parabéns para a Tech 6 aí, por organizar um bate-papo sobre isso. Muito bom, é isso. Tá bom, aí. Teremos outros aí. Espero todos no treinamento aí. Obrigado mais uma vez por todos, a participação de todos. Obrigado, um abraço. Ok, obrigado. Abraço, gente. Tchau, bom dia a todos.